Olá, eu sou Rafael Maffei, esse é o Direito e Sociedade. A gente está gravando esse episódio no dia 28 de abril de 2022, quando completa exatamente uma semana o indulto individual, a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, depois da sua condenação a mais de 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado pelo Supremo Tribunal Federal, por conta de uma série de crimes que o deputado cometeu no exercício do seu mandato, ameaçando ministros do Supremo e atacando a instituição. Todo mundo achava que ia ter, depois de 2 anos, um carnaval em paz, embora fora de época, e bem no primeiro dia do feriado prolongado do que foi o carnaval, o presidente Bolsonaro obrigou todo mundo a estudar esse instituto quase esquecido da clemência presidencial, que é a graça, e voltar aos livros, à jurisprudência, aos livros de história, aos livros de direito constitucional, para entender, afinal das contas, o que é a graça, quais são os limites da graça e se ele poderia ter feito o que ele fez. Para nossa sorte, nós conhecemos uma pessoa, que é a Thaís Pinhata de Souza, que está aqui comigo hoje, que está concluindo um doutorado na Faculdade de Direito da USP, sobre justamente o ato presidencial de perdoar crimes, que inclui, evidentemente, a graça constitucional. E é muito oportuno que a gente vá ter essa conversa com a Thaís. As coisas mais formais sobre o indulto já estão mais ou menos esclarecidas, sobre esse indulto individual concedido pelo presidente Bolsonaro. Continua sobrando uma grande discussão de fundo, que é o de saber qual é o significado, qual é a justificativa pela qual esse poder continua existindo numa república presidencialista, constitucional, não só como o Brasil, mas como de outros países, e, afinal das contas, quais são os limites para o exercício desse poder, e se o Bolsonaro poderia ter feito o que ele fez, do jeito que ele fez e como ele fez. A Thaís é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ela tem mestrado na Faculdade de Direito da USP, e, como eu disse, está concluindo o doutorado na mesma instituição, com uma pesquisa justamente sobre o perdão presidencial em casos criminais. A Thaís atua como advogada criminalista na área de direito penal empresarial, compliance e ética corporativa, e academicamente ela pesquisa há muito tempo a intersecção entre história e filosofia do direito e fenômenos de exclusão e também de punição, especificamente do direito penal, como é exatamente o caso do doutorado dela. Thaís, muito obrigado por conversar com a gente hoje, é um grande prazer falar com você. Obrigado, professor, pela recepção. É sempre um prazer conversar com o senhor. E espero que hoje a gente tenha uma boa conversa. Importante full disclosure aqui, transparência total. Eu sou orientador da Thaís, o que é uma sorte, porque se eu não fosse orientador da Thaís, talvez eu não soubesse que nós temos uma doutoranda incrível, quase concluindo uma tese justamente sobre o tema que é o tema que botou fogo no Brasil essa semana. Thaís, vamos começar pelas origens. Da onde vem, afinal das contas, a graça, esse Instituto da Graça? Como que ele era utilizado inicialmente no Brasil, antes deste momento, agora que a gente viu com o Bolsonaro? E aí acho que dá para a gente voltar bastante. O quanto você se sentia à vontade, até o Império, se você quiser. A Graça é um instituto que surge lá nos primórdios do direito. A gente já tem registros da Graça desde o direito romano. E surge como uma possibilidade de corrigir erros, seja na aplicação da lei, seja na elaboração da lei, seja na adaptação da lei à sociedade. Lá no começo da história da graça, a aplicação era feita por diversos elementos, né? Então, não apenas pelo imperador, quando era imperador, pelo rei, quando era rei, ela foi aplicada por diversas pessoas, diversos atores dentro das condições sociais ali dos momentos. Em determinado ponto, essa graça, ela passa a ter um caráter um pouco mais religioso e vai parar nas mãos dos reis. Os primeiros registros mais profundos sobre como se dava a aplicação da graça, sobre como a graça podia e deveria ser aplicada, registros escritos de procedimentos, eles são lá da Idade Média.
né, e falam dessa questão dos reis no lugar de substitutos de Deus, né, da mão de Deus, agraciando pessoas, oferecendo o perdão. O perdão que, nesse momento, é associado muito a uma característica divina. Ele para de ter esse caráter tão técnico do Império Romano, de correção, e vem para esse lugar do divino. No Brasil, quando a gente chega a uma ideia de Brasil, a gente está num momento de reis, né? Então a gente tem primeiro a proteção pelo rei, e finalmente, com a independência e o início do Império, a graça passa a ser debatida de um outro lugar, né? A gente passa a ter um outro foco. E eu acho que é nesse foco que a gente precisa se debruçar, né? Sobre esse foco que a gente precisa se debruçar, que é ali o século XIX. Primeiro, porque foi o período em que, no Brasil, se aplicou mais o direito de graça, e segundo, porque foi o período em que mais se debateu o direito de graça, tanto oralmente, aí a gente tem registros dos debates do Senado, quanto em livros. Vamos ter 2 grandes livros sobre o direito de graça desse período. É importante que a gente entenda que, para esse período, 2 livros é bastante coisa, né, que são os livros do José Antônio de Magalhães Castro e do Antônio Herculano de Souza Bandeira Filho, ambos tratando diretamente do direito de graça. Então, o século XIX, ele é um momento em que a gente tem um grande debate sobre sensibilidade pública e segurança jurídica. Isso vai se traduzir, sobretudo, em legalismo. Então, a gente tem um aumento da prática judicial voltada estritamente à legalidade. Apesar disso, o perdão continua ali presente, tanto nas constituições aqui da América Latina, quanto nas constituições europeias, e segue presente até hoje, né? Mas indo um pouco de encontro a tudo isso. Os problemas principais que a graça tenta atacar nesse momento são as penas mais graves, então aí a pena de morte, e penas desproporcionais. A gente vive no Império, e eu não vou retomar muito, porque senão isso vai acabar tomando todo o tempo do nosso podcast, né? Um modelo diferente de divisão dos poderes, acredito que vocês vão se lembrar, que a gente tem, para além dos 3 poderes, um poder que foi definido nos trabalhos do Benjamin Constant, que é o poder moderador, em que o imperador pode influir, influir e afetar os demais poderes. O imperador, nesse momento, fica com o poder de clemência. Houve debates se esse poder deveria ter ficado no executivo propriamente, mas acabou permanecendo nas mãos do imperador aí como uma continuidade da tradição monárquica. Mas, diferente do que a gente poderia imaginar, esse poder ele não foi irrestrito. Quando houve essa passagem para o império, debateu-se se o imperador poderia ou não revisar todos os atos, e se ele poderia, aqueles atos praticados por ele seriam passíveis de responsabilização. Nunca se chegou a uma conclusão muito certa sobre isso, mas entendeu-se que tacitamente esse poder ele não teria tanta responsabilização legal, o poder moderador, né? E por isso mesmo a graça poderia continuar aí. Mas, para isso, estabeleceu-se uma série de pequenas restrições. E essas restrições elas vão desde a forma em que o perdão pode ser concedido, até as pessoas que podem ser perdoadas. Então, já lá em 1823, ou seja, logo no início do Império, a gente tem restrições, por exemplo, ao perdão de funcionários públicos, pela proximidade que teriam do imperador. Ao mesmo tempo, a gente tem, no começo dos anos 30, uma restrição de perdão aos escravos que matassem senhores. A gente pensar que a maior parte dos perdões concedidos nesse momento eram perdões vinculados à pena de morte,
comutações da pena de morte para que se tornassem penas menores, o que a gente vai ter aí é uma grande diminuição nos pedidos de perdão. Posso fazer uma notinha de rodapé? Pode, claro. Eu acho que vai bem no mesmo sentido que você está dizendo. Quando o impeachment começou a ser desenvolvido como esse instituto parecido com o que a gente hoje conhece, um dos debates que havia na Inglaterra era justamente se o rei poderia usar o seu poder majestático para comutar ou perdoar penas de autoridades condenadas pelo parlamento. E não havia muito a distinção entre uma condenação por impeachment e uma condenação criminal como a gente tem hoje. E criou-se um entendimento de que naqueles atos nos quais os grandes funcionários públicos, os funcionários mais importantes da coroa, fossem acusados do que a gente chama aqui de crime de responsabilidade e condenados pelo parlamento, o perdão não seria cabível, porque justamente o que se pretendia era que o parlamento tivesse alguma forma de controlar a escolha dessas autoridades e o exercício de poder por essas autoridades nas circunstâncias em que elas eventualmente abusassem desse poder. Então, pelo que você está dizendo, esse entendimento de que, no caso de funcionários públicos, não caberia perdão, vai um pouco no mesmo sentido de dizer, olha, é verdade, você tem o poder de agraciar, mas esse poder não pode ser utilizado, por exemplo, para evitar que alguém que abusou do seu cargo público e foi condenado por isso, eventualmente alguém, inclusive escolhido por você, porque vamos lembrar que tanto, né, na monarquia inglesa como no Império Brasileiro, a capacidade que o poder que o imperador tinha de nomear cargos, juízes, né, era enorme. Se você botou alguém lá que eventualmente cometeu um crime no exercício da função, você não pode usar o seu poder para impedir que essa pessoa seja removida do cargo, ou para impedir que essa pessoa seja punida pelos abusos que provocou. Exatamente, eu acho que é bem interessante, por isso até é tão relevante que a gente pense um pouco no Império, né, para tentar pensar um pouco de quais as justificativas da permanência de um instituto que vem desse período monárquico e absolutista em novas possibilidades e divisões de poderes. E aí, dentro do Império mesmo, a gente vai ter 3 principais argumentos empregados como justificativa para a manutenção da graça. O primeiro deles vai ser, e isso é muito importante, porque a gente tem antes de entrar, né, a gente tem um grande volume de debates sobre a importância da manutenção da graça. Nem todos os juristas vão ser a favor dessa manutenção, sobretudo quando a gente chega lá no começo da República, eu vou falar um pouco mais para frente, mas existe um consenso entre a maioria da importância da manutenção da graça, porque naquele período, algumas situações só conseguiriam ser corrigidas por ela. Então, as justificativas elas são principalmente 3, que é a mediação entre a lei e a aplicação da lei. Então, é a ideia de que as leis elas são pensadas para o caso geral e que muitas vezes a gente acaba tendo injustiças muito grandes na aplicação da lei. Injustiças que podem ser percebidas por qualquer pessoa. E isso é muito relevante. No debate das injustiças, o que se fala é, às vezes, a aplicação da lei pelo judiciário não pode ser feita de outra maneira sem que fira a segurança jurídica. Mas isso não traz pacificação social. Então, a graça e a comutação, principalmente na forma de comutação de pena, né, de diminuição da pena, de substituição, ela vem para tentar mediar essa lei que existe para o caso geral e a aplicação que muitas vezes não traz pacificação social. Para isso, e é importante que a gente pense, existiam também limites. Se aqui no Brasil a gente não tinha inicialmente um limite, por exemplo, aos crimes violentos, já era um limite que se encontrava em Portugal, nas ordenações, na primeira Constituição. E logo foram limites que foram sendo trazidos para o Brasil. É importante que a gente pense que nesse momento a gente tem um Código Penal que, diferente do Código Penal que a gente conhece hoje, não traz um intervalo de penas. Então, você tem uma pena base, uma pena média e uma pena grave.
e você não tem intervalos entre essas penas. E as situações que agravam a pena, que fazem a pena chegar na máxima, muitas vezes criam situações injustas. Isso criou, inclusive, tem alguns trabalhos que começam a debater isso hoje, uma resistência no judiciário, que muitas vezes deixava de aplicar penas para não aplicar uma pena injusta. Mas quando não deixasse, a graça funcionava também como essa forma de assegurar aos réus um último recurso. Então, Thaís, nesse caso aí, o que acontece a lei é uma lei bem detalhada, ela é detalhada quanto não só a caracterização do crime, como também a pena que vai ser imposta, é detalhada quanto às circunstâncias que fazem com que a pena tenha que ser, por exemplo, a de grau máximo, e o juiz, em tese, não teria liberdade para olhar para aquele caso concreto e falar, os gatilhos que determinam a aplicação das agravantes estão todos aqui, eu não tenho como deixar de aplicar, mas vai ser uma injustiça, a pena vai ser excessiva, tem alguma coisa aqui nesse caso concreto que deveria poder ser levado em consideração, mas que a lei não permite, e agora eu, como juiz, vou ser obrigado a condenar esse sujeito a uma pena muito grave, ainda bem que ele pode pedir graça ao imperador, e o imperador pode diminuir, por exemplo, essa pena, ou eventualmente até exonerá-lo da pena, e evitar que a injustiça que eu, como juiz, sou obrigado a praticar, permaneça. Né? É uma concepção, então, bem mais rígida da autoridade judicial. É uma concepção bem mais rígida, e essa rigidez ela vai se traduzir, inclusive, no procedimento, porque a concessão da graça exige uma burocracia muito grande, são diversos documentos, e entre esses documentos, muitas vezes vão relatórios, não sempre, não é obrigatório, mas existiam relatórios dos próprios juízes, e relatórios de acusação, dizendo a lei foi seguida estritamente, houve, estrito cumprimento da lei, e por isso a pena foi injusta. Se a gente pensasse, fizesse um paralelo hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o homicídio com uma pena lá de 6 a 20 anos. A gente poderia imaginar que uma pessoa, que se uma das causas de aumento fosse matar alguém em estado de embriaguez, e a pessoa matasse, e isso fosse para a pena máxima diretamente, sem avaliar nada do que está no meio. E, obviamente, seria injusto. Não posso comparar essa morte a outras mortes muito mais violentas, ao premeditado. Então, é isso. A primeira justificativa é uma justificativa de adequar a aplicação da lei em um ambiente em que a lei é muito restrita. O segundo, a segunda explicação, tem a ver um pouco com aquilo que se acreditava no momento ser a função da prisão. Então, o perdão funcionava como uma forma de encerrar o cumprimento de pena para aquelas pessoas que tivessem expiado sua culpa. Então, como funciona isso? Eu tenho uma sociedade que ela não tem a obrigação de punir, ela tem o direito de punir. Vamos pensar nessa lógica desse momento. Ela tem o direito de punir. E uma vez que a punição tivesse alcançado aquilo que se pretendia, entendia-se que não tinha razão para que continuasse. Essa justificativa, no fim, ela acaba voltando muito à primeira. Você tem penas muito graves sendo aplicadas para crimes que não são socialmente entendidos como tão graves assim. Então, após um período de cumprimento de pena, o preso acaba sendo liberado, considerando que já expiou a sua culpa. Para isso, era exigido uma série de relatórios feitos tanto pelo diretor do presídio, quanto por policiais que pudessem ter acompanhado a pessoa, e que chegava no mesmo lugar. Essa justificativa ela acabou sofrendo algumas críticas ao longo dos anos, porque o imperador perdoava principalmente em grandes celebrações, mais ou menos como a gente vê hoje em dia no esquema americano. Aqui se perdoava muito para celebrar a paixão de Cristo. Então, no domingo de Páscoa, haviam grandes multidões de perdão, e algumas vezes não se seguiam os procedimentos padrões, ou o imperador buscando perdoar mais rapidamente, acabava perdoando só pessoas do Rio de Janeiro,
estavam mais próximas à corte, então você podia acelerar os processos. E aí era sempre sempre que se fazia esse perdão era nessa ideia de expiação de culpa. Como foi se alterando a ideia, né, da razão da prisão, e foi se saindo dessa ideia de expiar a culpa, essa justificativa foi perdendo força ao longo dos anos. Thaís, se eu não me engano, quando o Papa veio para o Brasil no começo da década de 80, acho que foi o Figueiredo que deu um indulto perdoando condenados por conta da visita do Papa. Teve isso sim. É comum, já agora na retomada democrática, e mesmo no final dos anos da ditadura, você tem aí usos diferentes do indulto, mas ele deixa de ser esse indulto individual. A gente tem o uso do indulto coletivo para tratar sempre de questões um pouco mais amplas e não tão pessoais. Então, mas é porque a gente tem um redesenho do que é relevante, da finalidade, né, do direito administrativo comum. E a terceira justificativa, e essa foi bastante utilizada, é uma ideia de que o Instituto da Graça Individual ele poderia corrigir lacunas na legislação brasileira. É importante que a gente pense que esse período aí do século XIX é um período de codificações, é um período em que a gente está tendo uma grande mudança no que se entende dos institutos do direito, ainda que a gente tenha uma retomada da ideia do direito romano, que a gente tem ainda uma adaptação das leis, e a gente também tem um grande período de revoluções, de mudança, né, nas formas de governo. Isso, claro, faz com que você tenha grandes espaços ainda não preenchidos pela lei, né, com lacunas. Essas lacunas elas tentaram ser preenchidas exaustivamente, depois viu-se que também não era o caso. A gente tem o trabalho do Ponte de Miranda, aqui no Brasil, por exemplo, que é bem desse período em que ele tenta codificar todo o direito civil, e não dá muito certo, mas assim, é um momento em que o legislador está se adaptando a novas formas de divisão de poderes e a novas formas de feitura e aplicação de leis, né? Então, você tem o perdão nesse lugar. Eu acho que é importante que a gente entenda que a graça para o império, ela é uma forma de política criminal. Apesar de constitucional, ela é uma forma de política criminal. Então, você dá ao imperador uma possibilidade de, com um instituto que é antigo, mas foi renovado, corrigir alguns pequenos erros. E aí entra uma questão bastante importante, que acho que reflete muito no porquê talvez esse perdão concedido ao Daniel Silveira causa também bastante incômodo. O perdão, a graça individual, ela foi vista historicamente como uma forma de auxílio ao judiciário. O judiciário nesse lugar de aplicação da lei de maneira mais estrita, né, de técnico, de aplicação técnica da lei. E uma aplicação técnica que, por muitas vezes, cria abismos entre a realidade e entre a vontade popular e aquilo que tem que ser aplicado. E a graça, ela entra nesse espaço da correção. Então, ela era vista sempre de maneira bastante, não sempre, mas no geral, de maneira bastante positiva, por ser um complemento à atuação do judiciário e do legislativo, e não uma afronta, que é a impressão geral do que aconteceu nessa última semana. Então, resumindo o que eu falei, ela tem lá aquela justificativa entre mediação entre direito abstrato e justiça concreta, o reconhecimento da expiação, do arrependimento e a correção da falha legislativa. Ou seja, ela é uma tentativa de corrigir a imperfeição natural da atuação humana, e uma imperfeição que é percebida pelo legislativo, pelo judiciário, e que pode unicamente ser corrigida pelo executivo, porque o executivo tem uma justificativa geral, e nesse caso aqui também é o poder moderador, que não é
a da aplicação técnica. E pelo que você conta, Thaís, a maneira de exercício dessa atribuição também entrava na lógica da justificativa, da motivação, da burocracia, do funcionamento burocrático, no sentido de regrado, estruturado, impessoal, que havia no Império, né? Eu sei que o Conselho de Estado, o Conselho de Estado atuava, a seção de justiça do Conselho de Estado emitia pareceres, e o imperador dizia se acatava ou se não acatava, e aqueles pareceres, obviamente, não eram a graça é um instituto de origem divina e eu estou me sentindo iluminado pelo Divino Espírito Santo e eu quero perdoar. Não era isso, né? Havia, essa motivação de a pena foi excessiva, existe uma circunstância que a lei não leva em consideração, havia uma motivação que não era, estou a fim de agraciar. Exatamente. A gente tem, ao longo do Império, uma série de leis que vão limitar e não só limitar, mas também dar cara ao direito de graça de uma maneira mais que demande justificativa, que demande finalidade. Inclusive, em alguns pontos, a gente vai ter leis que vão tornar a graça praticamente um recurso dentro do processo criminal. Então, a primeira lei propriamente a regular, a impactar no direito de graça, é uma lei lá de 1826, que torna a graça uma revisão compulsória. Então, o imperador passa a ter que olhar a todos os casos em que eu tenho penas de morte compulsoriamente. E aí tem-se no Senado um grande debate se a graça é efetivamente um direito ordinário ou extraordinário, que tipo de procedimento eu vou ter. É algo que vai ser debatido a ponto de gerar novas leis. Lá em 35 eu vou ter uma lei que exclui de todas as revisões de penas de morte para escravos, mas eu vou ter uma sequência de leis que tentam estabelecer padrões do que pode ser entendido como graça e de como essa graça tem que ser aplicada. A maior lei, né, que teve maior impacto, foi uma lei de 28 de março de 1860, que regulamentou efetivamente o modo de concessão do perdão. Né? Então, o poder moderador ele precisava instruir um processo e era obrigatório que se identificasse nesse processo um erro na condenação, um erro em formalidades essenciais e qual era o comportamento do condenado na prisão. Então, um procedimento que não trouxesse tudo isso, ele nem poderia ser avaliado para a concessão do perdão. Essa é a lei mais importante durante o Império, né, que trata do perdão. E aí é importante também que a gente pense que a gente está num outro momento dos procedimentos criminais e que a gente ainda não tem a possibilidade da revisão criminal, a gente ainda não tem a possibilidade do livramento condicional, a gente não tem uma série de institutos que hoje em dia acabam suprindo algumas das situações que eram corrigidas pela graça. Então, essa revisão que era feita, né, esse agraciamento, na realidade, no final do Império, ele já era um procedimento muito próximo ao que se tem hoje para a liberdade condicional. Muitas vezes ele diminuía penas, ele comutava, mas ele raramente perdoava totalmente uma pena. São raríssimos os casos. O que a gente tem, no geral, são comutações de pena de morte para penas de prisão, ou de penas de galés, trabalho forçado, para penas de prisão, ou o contrário, mas o foco existiam procedimentos que antes mesmo da definição em lei já se seguia, com a atuação dos conselhos, com a emissão de pareceres, e procedimentos que finalmente foram regularizados ali nos anos 1960, com a promulgação da lei do dia 28. Mas é isso, é importante saber, existia uma justificativa à aplicação da lei, e sem essa justificativa, a lei não poderia ser aplicada. Uma justificativa jurídica, né? Uma justificativa jurídica. Essa justificativa ela é tão forte que quando, em casos famosos em que ela não foi aplicada, houve
demanda popular pela sua aplicação. A gente tem registro de um caso, esse registro em jornal, de um caso em que não foi comutada uma pena de morte, e as pessoas foram até o palácio e falaram, olha, a lista está errada, haviam tantos condenados à morte, foram comutadas tantas penas e não foi comutada essa. Então, se entendia que era um procedimento bastante rígido mesmo, uma vez que eu tenho os requisitos, e requisitos existem, eu tenho que aplicar. Muito interessante. Desculpa. Achei que Imagina, era isso. E quando a gente vai para a República, enfim, a Graça, né, então ela transitou do absolutismo para o constitucionalismo monárquico do Império, e ela também transita da monarquia constitucional para a República presidencialista, tanto que a gente está com a Graça aí até hoje. Como é que foi essa transição? Bem, no início, assim que a gente passou a República, iniciaram-se debates para a elaboração de um novo Código Penal. E aí a gente vê pela primeira vez um deslocamento da Graça, apesar dessa aplicação penal, que a gente vê, né, a aplicação é para penas e é de processo penal, a Graça era sempre debatida no direito constitucional. Pouco se falava dela dentro do direito penal. Quando ela passa para a República, os debates começam a ser mais focados em direito penal. E aí a gente vai ter a atuação de diversos professores dizendo que a Graça pode ser substituída, né, desde que eu tenha um melhor desenvolvimento e uma melhor aplicação do direito penal. Essa ideia acabou não colando e a Graça ficou, mas foram desenvolvidos a partir da Graça, aqui, né, foram recepcionados no Brasil, alguns institutos que eu já mencionei, que é principalmente a revisão criminal, a liberdade condicional, e que hoje ainda se somam a tantos outros, né? Mas no primeiro período da República ali, a Graça continua a existir e ser aplicada de uma maneira um pouco diferente, porque ela passa a poder ser distribuída entre os muitos funcionários públicos. Então, é um momento em que a Graça sai do presidente, né, sai dessa figura do presidente e vai para outras pessoas, principalmente para o Ministério da Justiça, né, que não tem exatamente esse nome, mas assim, que hoje seria o Ministério da Justiça, para os conselhos de juristas. A Graça, ela então chega na República sempre pautada em justificativas jurídicas, e as justificativas vão ser mais ou menos aquelas mesmas do Império, né? A gente tem lacunas na lei, a gente não tem como exigir do judiciário uma atuação diferente, a gente não tem como exigir do legislador que ele consiga codificar e consiga abranger tudo, não tem como exigir do legislador uma atuação para além de uma atuação generalista, e a Graça vai entrar nesses espaços em que os outros poderes ainda não puderam se adaptar ou que tiveram que atuar de maneira excessiva. Então, essa prática do Império de jurisdicisar a razão da Graça, no limite, vai permitir, num primeiro momento, que ela saia da alçada do chefe do Poder Executivo, né, e vá para um outro órgão dentro do Poder Executivo, e num segundo momento, que ela vá para o Judiciário, né, porque o livramento e a revisão criminal, né, são de competência do Judiciário. E já que a gente está aqui exercendo uma razão jurídica, ao antecipar a saída do condenado, por exemplo, da prisão, ou ao rever o mérito da sua condenação, se isso havia se transformado no Império, no exercício de juízo jurídico e da aplicação da lei ao caso concreto, de análise das circunstâncias, da cumprimento da pena, do condenado, do seu comportamento, do impacto daquele crime na comunidade, por que não devolver isso para o judiciário? Veio via livramento, olha só. Via revisão criminal. Eu acho que é bem interessante. E é, inclusive, a justificativa do porquê a Graça foi saindo do dia a dia, né? Porque se ela funcionava ali no Império como essa política criminal de revisão,
uma vez que institutos capazes a dar conta dessa situação passam a ser criados e incorporados ao dia a dia do judiciário, não tem mais razão, né, não, deixa de existir uma finalidade para o instituto. Ele não é tirado com essa justificativa de que, por mais que eu crie institutos e por mais que eu crie possibilidades, o direito não vai dar conta de tudo. Mas aí a graça vai chegando, vai saindo cada vez mais desse lugar ordinário, lá do império, em que você tem até a compulsoriedade da análise e vai partindo para esse espaço do extraordinário, em que eu tenho que fazer correções. Mas não por isso essas correções elas podem se livrar de todo o debate que eu tenho no restante do ordenamento, né? Elas têm que ser adequadas ao que eu tenho no momento como justificativas jurídicas para sua concessão. E teve na República casos dessa graça individual? Nos primeiros anos, né, na Primeira República, a atuação continua mais ou menos a mesma, principalmente enquanto a gente está ainda formando o que hoje a gente entende como revisão criminal. Então, assim, a gente tem no Império algo que é chamado de recurso de revista, que é a última possibilidade. Ele se assemelha um pouco à revisão criminal, mas ele tem limites muito estreitos de quem pode solicitar, período de solicitação, ele é um pouco diferente da revisão. Então, nesse primeiro momento em que a gente está debatendo revisão criminal, que a gente está debatendo liberdade condicional, a gente ainda tem um uso bastante grande da graça. E depois a gente vai ter um uso maior no período do pós-guerra. Então, a gente tem aí algumas graças concedidas nos anos 50. Né? O Getúlio fez muito uso do direito de graça, e nesse momento ele se valia dos seus ministros para assinarem com ele. Então, era importante, nos documentos, o que a gente encontra, não tem muita pesquisa sobre esses documentos são de difícil acesso. O professor Rafael Maffei sabe que eu tentei acessar alguns durante a pandemia e também não consegui, mas em alguns documentos que eu pude acessar, a assinatura do presidente vem acompanhada da assinatura do ministeriado e de pareceres. São, ao longo de todo o período de concessão de graça no Brasil, seja no Império, seja na República, a gente tem pareceres especializados que buscam justificativas à sua aplicação. Acho que isso é muito relevante no sentido de que, ainda que lá atrás eu tenha uma ideia de que a graça era divina, esse divino foi abandonado por uma justificativa real de política criminal. É uma justificativa jurídica de manutenção. E aí, claro, isso vai variar ao longo do tempo. Eu falei, por exemplo, que no começo da República, passou para várias pessoas. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente tem uma fragmentação da soberania. Né? Assim que a gente passa para a República, os estados passam a ter uma grande relevância, a gente tem constituições estaduais muito fortes. Alguns estados, como o Piauí, por exemplo, excluem completamente a graça. E você vai ter outros estados em que a graça vai ser muito utilizada. Então, e você ainda não tem, nesse período ali, do começo da República também, uma definição correta da competência criminal. Você tem, hoje a gente tem a competência criminal estabelecida na federação, né? São a competência federal, mas nesse momento você ainda não tem, você tem debates que transformam a prática criminal em competência estadual. Em todos esses momentos, independente, você sempre teve justificativas à aplicação do direito. Ô, Thaís, e nos Estados Unidos, que, enfim, é um país que inspirou muito do que a gente teve na nossa tradição e na nossa configuração institucional republicana, esse direito do presidente de perdoar também existe, continua existindo e continua sendo aplicado. A gente viu recentemente o Trump perdoar, nos momentos finais do seu mandato, o Bannon, seu apoiador, correligionário, incentivador, guru.
O que a gente vê, assim, do exercício desse... O quanto existe de correspondência entre o que a gente chama aqui de graça e de indulto e o perdão presidencial nos Estados Unidos, e o que a gente vê sobre como a prática por lá também ilumina essa recepção republicana e presidencialista e constitucional desse velho instituto das monarquias absolutistas. Nos Estados Unidos, o debate sobre a clemência, ele vem já nos Founding Fathers, né? O Hamilton vai fazer um grande debate sobre a permanência desse direito, e a justificativa da permanência lá é a mesma que eles usam geralmente, né? Todo poder emana do povo, e ele diz que o povo tem que poder dar a palavra final. O povo tem que poder, hoje em dia algumas traduções dizem, o povo tem que poder errar por último. Então, independente da decisão, do como foi a decisão via judiciário, do como o legislativo se portou, no final das contas, o povo tem que ter o poder de falar por último. E esse poder, ele vem na figura do presidente. A justificativa nos Estados Unidos da permanência se deu por isso, né? Então, lá, eles são muito mais afeitos a um perdão presidencial que vem do clamor popular. Mas não por isso um perdão presidencial sem justificativa. E as justificativas são feitas com base no excesso. Então, no excesso de penalização, ou seja, justificativas muito, muito próximas daquelas que a gente dá. O excesso da pena, a não possibilidade de aplicação de uma pena geral a um caso muito específico, a excepcionalidade do caso, e, finalmente, correções de política criminal. É bastante comum que a gente veja nos Estados Unidos revisões de pena relacionadas a políticas criminais que, hoje em dia, não fazem mais sentido. Então, você teve aí, durante o governo Obama, por exemplo, um número grande de perdões concedidos a pessoas filiadas ao Partido dos Panteras Negras. E perdões que, no geral, são vistos na forma de comutação de pena também. Assim, não todos, mas alguns. A única diferença gritante é que, aqui no Brasil, a doutrina caminhou no sentido de que o perdão ele tem que acontecer depois do trânsito em julgado da sentença, que foi algo que não aconteceu nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem perdões concedidos, tal como se tentou aqui, antes do trânsito em julgado da sentença, e muitas vezes até antes mesmo do procedimento. Foi o caso do Nixon. O Ford perdoou o Nixon antes do procedimento. Então, assim, aqui no Brasil não se teve esse tipo de perdão. O perdão funcionou, né, enquanto foi usado, mas nesse sentido de corrigir o que já tinha sido feito. E no caso do Nixon, lembrando, também por uma razão que não era, até porque foi antes do próprio procedimento e mais ainda da pena, de excesso e de justiça, mas era uma justificativa de natureza política e de pacificação social, né, que no limite é o que a gente espera da atuação do sistema de justiça e do sistema de justiça criminal, né? A gente quer que o sistema de justiça criminal traga paz para onde há conflito. Esse é, no limite, a sua justificativa última. E ali o Ford justificou o perdão dizendo: nós estamos numa sociedade completamente conflagrada, polarizada entre democratas e republicanos, e o jeito da gente conseguir paz e fazer com que o país volte a caminhar, depois de 2 anos dilacerado pelo impeachment, pelo escândalo de Watergate, é a gente botar uma pá de cal nesse assunto e seguir adiante. Então, mesmo nesse caso, que a gente pode dizer que era uma justificativa política e que beneficiava um correligionário do presidente, o fim último e a justificativa última era uma justificativa de pacificação, jamais uma lógica de confronto e de provocação, e de botar lenha na fogueira, né?
Exatamente. Eu acho que é importante também que a gente pense o seguinte, apesar dessa mística que existe em torno do perdão nos Estados Unidos, porque é comum que o presidente perdoe uma ou duas pessoas, às vezes um pouco mais, no período de ação de graças, a realidade é que pouquíssimos perdões foram concedidos depois da Segunda Guerra Mundial. Né, assim, se a gente pensar em termos estatísticos, muitas vezes os únicos perdões concedidos são esses do Dia de Ação de Graças, e muitas vezes são perdões que comutam penas, né, que transformam penas de morte em penas restritivas de liberdade. Raras são as situações em que a gente tem um perdão completo da pena, tal como se tentou aqui, está se tentando aqui, é bastante raro. E mesmo nos Estados Unidos, a gente tem procedimentos, né? Ainda que lá o presidente tenha essa possibilidade de perdoar alguém que não pediu por perdão, o comum, né, o procedimento comum é de que a pessoa tenha que requerer esse perdão por escrito e justificar, e que esse pedido seja analisado, justificado e avalizado pelo Departamento de Justiça. Então, Entendi. os perdões, no geral, lá são concedidos apenas com essa validação do Departamento de Justiça. Eles também não são livres. Não é opa, acordei e vou perdoar alguém aqui, né? Tem uma burocracia que fornece razões impessoais, embora o ato seja um ato essencialmente pessoal, porque é uma prerrogativa do presidente. Ô, Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa, agora a gente entrando já na Constituição de 88. Quando a gente viu esse decreto do Bolsonaro e os primeiros debates sobre a sua validade começaram, o primeiro obstáculo constitucional que se invocou ao exercício dessa prerrogativa presidencial da maneira como foi feita foi o do artigo 37 da Constituição, que consagra lá uma série de princípios que todo ato da administração pública deve observar, entre os quais estão o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Na Constituição de 88, na sua avaliação, essa possibilidade de graça individual é uma exceção que a própria Constituição estabelece a exigência de impessoalidade, principalmente, ou ela, embora seja uma prerrogativa pessoal, intransferível e altamente discricionária do presidente, tem que ser lida também a partir do regramento geral de impessoalidade e de moralidade. Como é que a gente casa graça com exigência de moralidade e impessoalidade? Para mim, eles são... A graça tem que ser lida sob a luz do 37, né? A gente tem que pensar assim em moralidade, em pessoalidade, e os elementos aí devem ser buscados na nossa própria história, né? Existe a possibilidade do perdão, segue existindo. A Constituição deixou que o perdão existisse, o Código Penal também traz o perdão, mas isso não significa que eu deva perdoar qualquer pessoa, nem que isso deva ser feito sem nenhum tipo de respeito a todo um regramento constitucional que a gente tem. Acho que a gente tem que entender que, ainda que o Instituto tenha permanecido, ele tem que se adaptar ao tempo em que ele é aplicado, tal como ele foi se adaptando ao longo dos tempos. Então, se em um momento ele era concedido por mera vontade divina, né, ou sob esse pretexto, em um segundo momento ele passou a ser concedido numa vontade de pacificação social, de correção de erros do judiciário, nada impede que eu olhe para esse instituto com os olhos do nosso ordenamento de hoje, que exige impessoalidade, moralidade. Então, como é a forma? Qual é a forma de avaliar tudo isso? Por pareceres, né? A gente tem um corpo técnico nacional, temos aí a AGU, a Procuradoria-Geral, a gente tem o Ministério da Justiça. Então, você tem corpos técnicos capazes de avaliar a possibilidade de conceder ou não para determinados indivíduos o perdão presidencial.
Isso pode ser visto a partir da moralidade, pode ser visto a partir de todo o sistema que a gente tem. Até porque a gente tem hoje uma configuração dos poderes muito diferente da configuração dos poderes que a gente tinha das últimas vezes que a graça foram aplicadas, que as graças foram aplicadas. Então, teria que passar por esse novo olhar. Mas eu não vejo problema nenhum em ver a graça a partir de um olhar de moralidade e impessoalidade, desde que se criem e se respeitem processos de avaliação daquilo que é relevante perdoar socialmente. A gente tem que lembrar, no fim das contas, que o presidente ele representa algo, e ele não é uma pessoa com vontade própria. E talvez o mais importante seja lembrar que o perdão presidencial, o perdão judicial, os perdões traçados legislativos, eles são perdões de Estado. Então, ainda que a gente chame de perdão e muitas vezes queira atribuir ao perdoar simples entre pessoas, não é exatamente isso. Né? Eles dividem um nome, mas eles não são a mesma coisa. O perdão, ele entra como o perdão estatal, ele entra como esse remédio para a irreversibilidade dos atos, para a imprevisibilidade das situações que não podem ser abrangidas totalmente na prática do judiciário e nem na prática legislativa. Entendi. Então, ele não é um atributo do coração bondoso de um presidente. Precisa haver uma razão. A razão deve ser impessoal, né? Nesse sentido, embora o beneficiado seja essencialmente um indivíduo com nome e sobrenome e um CPF só dele. Entendi, muito interessante. Eu acho que é importante que a gente pense assim, haveria problema em um presidente perdoar um correligionário? Alguém? Não haveria, desde que houvesse uma justificativa jurídica para esse perdão. Deixa eu fazer o papel de advogado da União do Diabo. A AGU do Diabo. O decreto do Bolsonaro não diz lá para defender a liberdade de expressão? Não está justificado? Não. Existem o perdão judicial, o perdão presidencial é excepcional. O que significa que eu vou corrigir aquilo que eu não posso corrigir de outras maneiras. A liberdade, no caso Daniel Silveira, assim como em tantos outros casos, eu tenho a possibilidade de revisão criminal. No caso dele. Eu tenho outras formas de proteção à liberdade de expressão. Tinha até recurso cabível, né? Continua tendo. Tem até recurso cabível. Eu poderia entender que os recursos que cabem ali, no caso dele especificamente, já não levariam a tanta coisa. Mas, ainda assim, existem outras possibilidades que seriam suficientes para dar conta do que está sendo debatido. Para dar conta desse suposto cerceamento à liberdade de expressão. E aí entra uma outra questão que é muito importante, que é o debate sobre os conceitos. Né? Não basta que a gente tenha um entendimento sobre quais são os direitos. Quando eu falo em liberdade de expressão, eu tenho uma construção doutrinária e jurisprudencial do que é liberdade de expressão, de quais limites a liberdade de expressão tem, e eu não posso simplesmente falar, eu não concordo. Não é papel do presidente pessoalmente falar que não concorda. Ele pode debater e ele tem meios adequados para debater, e esses meios não são certamente o perdão. Seja numa análise histórica, seja numa análise constitucional, lendo o perdão sob uma perspectiva de Constituição. E a gente tem que lembrar que o presidente ele não está acima da Constituição. Tem toda a razão. Thaís, você acha então que vai dar pano para manga no que diz respeito à análise do mérito, se o Supremo julgar que quer entrar nessa bola dividida, que tem uma série de razões políticas aí que ele também pode levar em consideração, mas se ele achar que tem clima para entrar na análise de como foi substantivamente exercido
o perdão nesse caso, você acha que tem por onde o jogo ser jogado aí numa análise constitucional? Tem, com certeza, numa análise constitucional e numa análise filosófica do perdão, é possível debater se isso que aconteceu, né, se essa forma, se essa ação do presidente pode ou não ser encarada como perdão. Porque é isso, foi como eu dizia, o perdão presidencial ele não é um perdão pessoal. Então, não é uma vontade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que querem perdoar alguém. Ele é mais do que isso. E a gente poderia entrar, inclusive, nesse debate, que é o que eu tenho feito na dissertação, na tese. Exatamente. Thaís, eu acho que vai ser muito utilizado nesse debate, se ele acontecer no Supremo, a ADI recente, que é a 5874, que foi julgada em 2019, cujo relator, inclusive, foi relator pro acórdão, o ministro Alexandre de Moraes, que pareceu reafirmar o espaço de discricionariedade presidencial no exercício desse poder de clemência. Imediatamente, logo após o decreto do Bolsonaro, começaram já a circular, não sei se você recebeu, pequenos vídeos no WhatsApp com trechos do voto do Alexandre de Moraes, evidentemente um trechinho tirado fora de contexto, mas enfim, em que ele está dizendo ali que, olha, eu como judiciário não preciso concordar com o mérito do indulto concedido pelo presidente, né, porque afinal das contas é uma prerrogativa dele, que ele exerce discricionariamente, e assim por diante. Você acha que qual é a importância dessa ADI, considerando que ali a gente estava falando de um indulto coletivo, mas que tem, né, toda essa razão de fundo da possibilidade do exercício discricionário da clemência pelo presidente e da reversão potencial de decisões condenatórias pelo judiciário? Como você espera que isso seja utilizado? Você acha que é um precedente redondinho, que não é? Queria ver como você imagina que o Supremo vai contar esse próximo capítulo desse instituto, do qual ele aparentemente já escreveu um capítulo há pouco tempo. Eu não posso me substituir ao Supremo, mas eu acredito que a grande diferenciação vai ser a questão da abrangência do indulto. O indulto individual ele é muito distinto do indulto coletivo. Seja historicamente, aqui a gente nem falou, né, do indulto coletivo, mas são dois institutos que, apesar de dividirem uma mesma categoria, que é essa da graça, tem eles não são tão similares assim. O indulto geral, e assim como o indulto individual tem a discricionariedade do presidente, mas o indulto generalizado atende aos ditames constitucionais. Porque, a fim e a cabo, eu não penso em pessoas, né? E eu penso em situações socialmente adequadas. Então, ele passa no crivo, tal como a própria lei debateu, ele passa nesse crivo constitucional. A graça individual, ela pode passar, mas para isso ela vai depender de uma prática que se atente a essas questões, né? A pareceres, a individualização do caso, mas uma individualização que não seja voltada ao favorecimento. Então, acredito que o STF deva decidir, deva caminhar por essa linha de diferenciar as formas de indulto, e não só isso, né, diferenciar todas as formas de graça. A gente tem outros perdões dentro do nosso sistema que vem sendo debatidos. O mais recente, antes dessa polêmica, foi a clemência no Tribunal do Júri, que veio a debate há pouquíssimo tempo atrás, que também é uma forma de perdão, ele não é que é concedido ali pelas pessoas do Tribunal do Júri, mas esses perdões eles têm características próprias e eu acredito que o STF vai focar nas características individuais de cada uma das formas de perdão. Muito interessante, bem lembrado a história da clemência no júri. Thaís, e para terminar, qual que é a sua leitura sobre os efeitos
da condenação, caso o decreto de graça do Bolsonaro subsista e o Daniel Silveira consiga escapar da pena. Ele escapa dos outros, do que ele escapa, o que permanece? Acho que a grande questão que continua aí em voga é a questão da inelegibilidade, além de saber quem é que vai determinar a perda do mandato, né? Mas queria focar com você especificamente a questão da inelegibilidade. Ontem, a gente está gravando dia 28 de abril de 2022, ontem o deputado Daniel Silveira, ao chegar num evento, antes a gente tinha eventos de desagravo, né? Agora a gente tem eventos de agravo. Um evento em que o Bolsonaro chamou lá uma patota dele para insistir nas provocações ao Supremo Tribunal Federal, e obviamente num evento desse tipo, Daniel Silveira é convidado de honra. Ele, na entrada do evento, virou e falou: não tem quem me torne inelegível, só se violarem a lei. Ele, com o decreto de graça, está inelegível, não está inelegível, né? Depois do trânsito em julgado, como é que você vê isso? Ele segue inelegível, porque o que acontece? A graça, ela afasta não a condenação, mas a pena. Nesse caso, a pena que ele sofreu foi de prisão, 8 anos e alguns meses. A inelegibilidade nada tem a ver com isso. O que torna a pessoa inelegível é o trânsito em julgado de sentença condenatória. A sentença continua existindo. Ele continua sendo um réu culpado. A sentença vai existir. Então, talvez o que não tenha sido entendido no geral é propriamente o limite da graça, mas o limite da graça é de remir a pena. Eu posso alterá-la, eu posso excluí-la, mas eu consigo atacar apenas a pena. A pena dele, nesse caso, não foi tornar-se inelegível. Ele se tornou inelegível em razão da existência de uma sentença condenatória transitada em julgado. E essa sentença, ela continua existindo, independente do cumprimento da pena. Então, assim, para todos os efeitos, a graça não alcança a questão da inelegibilidade. Thaís, muitíssimo obrigado. Foi, assim, um prazer, uma aula incrível. Seguramente a melhor aula que eu já tive na minha vida sobre graça. Muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço, professor. Obrigado por me receber. Sempre excelente conversar com o senhor. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.